Bom, irmãos, hoje nós vivemos um momento interessante. Existe um movimento no mundo chamado Segundo Concílio de Jerusalém, que está agora trabalhando aquele mesmo acontecimento que ocorreu no livro de Atos, no capítulo 15, quando a igreja se reuniu em Jerusalém para julgar uma questão que dizia respeito aos gentios. Agora os cristãos judeus, os judeus messiânicos, eles estão por trás desse movimento para que haja um novo concílio e os representantes da igreja no mundo inteiro entendam a participação deles como judeus que são e também cristãos ou realmente messiânicos, como eles se denominam. Porque naquele primeiro concílio o problema era o gentio, fazer parte. E nesse segundo a questão é a igreja, que na sua maioria gentílica, está entendendo este movimento, esse avivamento que existe dentro do arraial de Israel. Judeus mesmo, muitos, milhares têm se convertido, mas eles não querem abrir mão das suas tradições, e faz parte, eu creio, que eles realmente devem conservar todas as suas tradições, mas ao mesmo tempo serem reconhecidos como igreja do Senhor Jesus, que são na verdade. Estou explicando isso porque nestes últimos dias Israel apareceu de novo no cenário para atrapalhar a interpretação de muitos com relação aos últimos dias, principalmente aqueles que substituem Israel pela igreja. Aquela promessa feita a Ezequiel acontece, Israel é restaurado novamente dentro das suas próprias fronteiras, depois de mais de 2000 anos espalhado pelo mundo. Essa nação não desapareceu e, pelo contrário, no momento mais crítico, ela explode novamente ali, viva, forte e vencendo os seus adversários, inimigos, não somente os que fazem ali limites nas fronteiras de Israel, mas também povos distantes, que apoiavam ali um lado, isso é o lado dos inimigos de Israel, supria e supriram de armas, mas existe uma palavra de Deus, que nos últimos dias Ele restauraria e colocaria novamente esse povo sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, e daí para frente, irmãos, ninguém nunca mais vai tirá-los de lá. Essa é a palavra do Senhor. Haverá ainda um momento de grande angústia para Israel, mas o Messias de Israel vai se manifestar dentro deste momento e vai impedir que essa nação por fim seja extinta. Mas pelo contrário, todas as promessas feitas se cumprirão então no que nós conhecemos o milênio. Jerusalém ainda há de ser a capital do mundo. Voltando então aqui no Antigo Testamento, Daniel. Você vai encontrar Daniel, um profeta, que manuseando ali os escritos de Jeremias, entende que o período do exílio eram 70 anos e esse período já estava terminado. Você encontra isso no capítulo 9 de Daniel. E Daniel é aquele que se levanta para interceder pelo seu povo, para que então o Senhor retorne ou leve de volta, como ele tinha prometido, os judeus para a terra de Canaã. Daniel era um homem conhecido pelo seu temor ao Senhor. E o que denotava esse temor? O seu comportamento, mas principalmente a sua devoção ao Deus de Israel, que ele adorava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto, nós já sabemos disso, prostrava e adorava Jeová. É esse o ponto que eu quero enfatizar agora. Por que Daniel abria a janela, voltado para Jerusalém, prostrava 3 vezes ao dia e adorava? É muito mais do que uma lembrança da cidade dele, da terra dele, muito mais do que uma intercessão pelo lugar de onde ele veio. Ele cria, como todos os judeus criam, que no Monte Moriá, ali onde o templo estava construído, era a casa de Deus.
Deus, o Deus de Israel, morava no Monte Moriá, exatamente ali no Santo dos Santos, onde a arca estava. Por isso todo judeu ia todo ano, pelo menos 3 vezes no ano, adorar em Jerusalém. Ele era proibido de adorar em um outro lugar. E Salomão, quando inaugurava o templo, dizia em oração: quando eles não puderem vir aqui, voltados para essa casa em oração, então eles estavam olhando para o lugar onde morava o seu Deus. Certo ou errado? Certo. Deus morava realmente ali. Aquele foi o lugar que ele escolheu para colocar o seu nome, e ali ele era adorado. Muito fácil de compreender isso, porque durante a peregrinação no deserto, a presença da nuvem, da coluna de fogo, ficava exatamente em cima do tabernáculo, naquele lugar que era o Santo dos Santos. E era naquele lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para levar o sangue do animal que era sacrificado lá fora, no altar de bronze. E o sangue ali levado era aspergido sobre o propiciatório. Irmãos, a presença de Deus estava ali. Diante de Deus se aspergia sobre a arca, o propiciatório, aquela chapa de ouro, o sangue do animal que era derramado. Ele era então colocado no lugar do seu ofertante. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas diante de quem aquilo acontecia? Diante do Deus de Israel. Inclusive, sobre a chapa de ouro, o propiciatório tinha 2 querubins com suas asas voltadas para o meio daquela tampa. A presença de Deus estava naquele lugar. Portanto, o Monte Moriá, ali em Jerusalém, lugar que foi escolhido para que o templo definitivo fosse edificado, era o lugar onde morava. O endereço de Deus na terra é Jerusalém, mas corretamente dizemos o Monte Moriá, o mesmo lugar onde o nosso antepassado Isaac foi levado para ser sacrificado. Foi ali que foi construído o templo. Essa era a visão do judeu. Nós precisamos entender isso. E Daniel, quando ele orava pelo seu povo. Não mistura isso com a igreja, porque a igreja nem existia. Ele intercede pelo seu povo, ele clama pelo seu povo, ele fala a respeito do seu povo Israel, voltado para Jerusalém, e o anjo de Deus, Gabriel, chega e traz uma revelação relacionada ao seu povo Israel. O tempo todo vocês vão encontrar isso aqui no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Você vai vendo na sequência das revelações, capítulo 12, quando ele conclui o livro, ele está falando a respeito do seu povo. Encerra as palavras Daniel e sela o livro, capítulo 12, versículo 4. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, Daniel, eu olhei, e eis que estavam em pé, de um lado e de outro, do lado do rio, esses seres, e um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Este povo santo é o povo separado, é o povo pelo qual Daniel intercedia, é o povo do Deus que morava em Jerusalém, ali no templo. Entendemos isso? Essa é a visão que o judeu tinha, e foi muito difícil os nossos irmãos, os apóstolos do princípio, levarem esse evangelho de que o Messias não era apenas para Israel, mas ele vinha cumprindo a promessa feita a Abraão, de que aqueles que crescem no seu descendente também fariam parte desta família, que era a família de Abraão, ou os descendentes de Abraão, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Deus procura adoradores que o adoram agora, não ali em Jerusalém,
mas adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em qualquer parte da terra.